Mais legal. Então, acho que a gente pode dar início. A ideia dessa trilha é que seja um painel, né? Uma roda de conversa. E a gente vai ter artistas. Bom, eu sou o Isaac, já vou começar me apresentando. Faço parte dessa igreja aqui. E sou músico, trabalho com produção cultural. Pode ficar aí já, irmão. Já te apresento. Trabalho com produção cultural aqui em São José dos Campos desde 2015. A gente está aqui com um coletivo cultural. Hoje a gente tem um ponto de cultura ali no satélite. A gente foi reconhecido como ponto de cultura. E é por meio desse ambiente também que a gente começa relacionamentos. E aí, compartilhar a fé é consequência disso, né? E acho que é um dos assuntos que a gente vai tratar muito aqui também, né? Sobre essa questão do artista expressar aquilo que pensa, que acredita. E a ideia é que também seja algo informal aqui. Então, acho que cada um vai poder falar um pouco, mas a ideia também é ter vocês fazendo perguntas, se assim Deus permitir. Né? E eu já quero que o Arthur já puxe aqui, se apresente também, e o que ele faz. A Isa já pode tomar o lugar dela aqui também. Chega aí. Se qualquer coisa, vem mais para cá. Isso. Tem um microfone verde aí, o Alex. Som. Agora foi. Bom, sou Arthur Martins, lá do Rio, nascido e criado no Rio. Sou artista, músico, líder de louvor de uma igreja, da Igreja Batista da Esperança, no centro do Rio. E sou mestre e doutorando em Ciências Sociais, onde eu pesquiso relações entre evangélicos e cultura popular, no Rio de Janeiro. Meu mestrado foi sobre sambistas evangélicos, um circuito de sambistas lá no Rio. E acho que para a apresentação tá bom. E botafoguense, isso é muito importante. Meu nome é Isabela. Eu que vou casar com o Gelch daqui a uma semana, que ele falou. Eu sou artista também, mas eu gosto de falar que eu sou curiosa visual, que acho que parte muito desse lugar, né, de curiosidade, a arte. E meus pais estão aqui também, de uniforme, aí, sentadinhos. É isso, nasci em São José, vivi aqui minha vida inteira. Conheço o Isaac já faz alguns anos. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A Isa pinta quadros e ela também tem um coletivo de arte visual. Inclusive, aquela tela ali atrás do Roberto é dela. Essa tela. Qual que é o nome do coletivo? Eu tenho um coletivo com a minha irmã que chama Lataia, que é basicamente... É uma coisa que minha avó falava quando o cachorro fica doidinho e sai correndo assim. É piada interna. Lataia. Lataia. Então, É aí, estranho. correndo nas feiras gráficas do Brasil. Aí. E você, Roberto Diamans? Tem um microfone do seu lado aí, se apresenta. E o aricuri é um coco. E o jacaré é um reptil. Tudo bom? Eu vou falar sobre arte. Nós, né? Então eu vou declamar um poema que saiu na Ultimato, você pode não ter lido. E lá eu falo de arte. Arte é a disposição quando se tem em alguém capaz suficiente de fazer num processo consciente, com astúcia, perícia e precisão. É o talento, o jeito, a propensão. Ainda assim, ela é surpreendente. Certa feita que veio de repente no agente o vislumbre de um clarão. Vis a vis com o olhar, a sua tez é como defrontar com o luminoso, que arrebata num instante majestoso, no semblante a verdade ante a beleza. Como pode haver calma, se é surpresa? Se a pergunta se cala, não responde. Quem poderá dizer quando e onde? Quase tanto quanto é certo, é duvidoso. Arte é a expressão de vida do indivíduo. É a subjetividade e é o sujeito. É no mundo que a todos diz respeito o efeito do mundo de alguém. Toda arte e tudo que convém, todo bem a quem tanto bem tem feito. Diga a Deus lá do céu, eu me deleito, dom perfeito que dele mesmo
Vem. Boa. Tá mais que apresentado, né? É o nosso, é o nosso poeta aqui, vocês já perceberam, né? Da nossa roda. Eu sou um cantador. Eu acabei virando pastor presbiteriano. Veja a que ponto chegou a igreja presbiteriana. Mas sou pastor presbiteriano, eu gosto de apacentar, de contar a história bíblica, de visitar o povo. Mas agora eu vivo dentro de uma missão que cuida de criança. Eu, há 26 anos atrás, eu adotei 10 crianças. Já está todo mundo crescido, estou cheio de neto. Eu tenho um filho preso, psicopata, tenho um filho amarrado no hospital, esquizofrênico, tenho filho de tudo que é jeito. Filho de 40, 38, 36, até uma caçula que tem 29. E eu vivo no meio de uma criançada, são 100 e poucos inscritos. Se você for a São Paulo e quiser visitar a gente, é em Guarulhos, e é fácil de chegar. E eu sou casado com uma mulher chamada América, para quem eu fiz umas 200 canções, um bocado de poesia. E veio esse monte de filho. Moro em Guarulhos, você é bem-vindo. Agora estou em Guarulhos, eu estava em Maceió, né? Então, esse sou eu e o Aricuri é um coco. Boa. Para que a gente começar esse papo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo criativo. E eu acredito que nós estamos de acordo aqui, que a espiritualidade é algo que está amarrada a essa questão artística nossa, né? Se não for, vocês podem sinalizar também. Porque eu acho que a gente sempre separa muito, né, as coisas. Quando não se tem um quadro que tem uma cruz ou um leão, aí a gente tem um olhar meio, isso não é cristão, então, né? E a gente, enfim, a gente aprendeu de forma errada. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo criativo, onde a espiritualidade está presente, né? Onde ela se mistura. Né? E acho que vocês poderiam contar um pouco mais assim sobre o processo de vocês mesmo. É legal que a gente tem gêneros artísticos diferentes aqui nessa roda, e aí seria legal ter essa ideia aqui também. Começa com você aqui na sequência já também, Arthur. Vai que... Queria ouvir eles primeiro. Cara... Pergunta difícil, porque é uma coisa tão clara, assim, tão já pacificada, assim. Porque é isso, a espiritualidade e o fazer artísticos, para mim, são tão indiscerníveis que é difícil falar. Porque, enfim, as músicas surgem dos momentos mais plurais possíveis, de devocional a... enfim, desilusão amorosa, esperança amorosa, enfim, tudo isso, a crítica política, social, enfim, um comentário, né? Eu apresentei uma música aqui que fala sobre pentecostalidade, pentecostalismo no Brasil, enfim, comentários sobre a situação dos evangélicos no Brasil, enfim, tudo isso para mim meio que perpassa essa dimensão que é tão fundamental na vida da gente, que é a espiritualidade, né? E que não só a espiritualidade no sentido diretamente religioso, né? Mas uma espiritualidade composta de teias de significados, de práticas que são culturais, já eminentemente culturais, ou seja, a forma como a gente pensa a espiritualidade em São José dos Campos é totalmente diferente de como se pensa espiritualidade no Rio de Janeiro, assim. E isso é importante, porque vai fazendo essa pluralidade criacional de Deus, né? Enfim. E aí cada um tem um jeito também de deixar isso bater na alma. Enfim, mas é isso. As minhas criações nascem desses encontros e da forma com que eu aprendi a guiar a alma no mundo. Você sempre foi da música desde criança? Como que foi esse teu envolvimento com arte? Eu gostava de música na infância, assim, não venho de família de músicos. Fui pegar o violão muito tardiamente, assim, com 14 anos. Cantava assim na igreja, esses corais. Batista tem muito coral, né?
cantava, nunca tive uma voz assim, não sei o quê. Sabe, uma voz de cantar, ser solista, não sei. Mas eu descobri que eu gostava de compor. Acho que eu descobri com o Antônio Cirilo. Eu venho dessa Adoração extravagante. adoração extravagante, adoração espontânea, adoração como arma de batalha. E aí eu vim a descobrir que eu gostava de compor. Aí depois eu descobri música brasileira também com 14 anos. Aí eu descobri que eu gostava de compor coisas diferentes. E aí a música surgiu disso, né, de olhar para aquilo que eu gostava e tentar imitar, copiar. E não divorciar daquilo que eu acreditava. E aí, naquela época, foi importante conhecer palavra antiga, né? Crombie, essas referências assim. Sou novo, Você que inaugurou tudo. Diamanço também. Ele e Rebanhão, né? Ele. Antes até. E, enfim, foi ali. 14 anos eu aprendi que eu gostava de música. Para você, como que é? Para mim tem tudo a ver, assim, é difícil de dizer onde que um começa e outro termina, assim, tá? É bem ligado à prática, né, criativa e à prática espiritual, assim. Eu fico pensando, eu acho que eu estava pensando nisso, eu acho que as duas coisas que mais me pega, primeiro é a presença, que é quando eu estou pintando, quando eu estou desenhando, quando eu estou nesse momento de contemplação, assim, sabe, de presença. E o C.S. Lewis, ele fala que, não sei se dizer certinho, assim, mas ele fala que é na presença onde Deus está, assim, tipo, é onde Deus habita. E então, assim, primeiro eu acho que é isso que me coloca nesse lugar de contemplação, que está completamente ligado com a fé. E a segunda coisa é a curiosidade. Eu acho que tem muito esse lance do olhar, assim. Eu estou lendo um livro, não sei se quem aqui conhece, mas tem uma freira artista dos Estados Unidos, lá dos anos 60, o nome dela é Corita Kent. E ela estava falando, ela tem muito um processo artístico, como ela ensinava as pessoas a enxergar. E eu acho que a fé tem muito isso, né? Tipo assim, quando fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, ter essa prática de eu vou olhar as coisas sem um pré-julgamento do que já é, assim, sabe? Tipo, uma pessoa chega para mim e eu falo, já sei o que essa pessoa quer falar, sabe? Eu já vou julgando, já entendi tudo, já sei de onde isso vai dar, eu já sei como as coisas funcionam e isso já me fecha. Na arte é parecido, assim. Se eu vou desenhar uma árvore, por exemplo, já sei como uma árvore eu vou fazer um palitinho aqui assim, nanana. Mas eu também posso parar e olhar, assim, ver as texturas, eu posso olhar as coisas pela primeira vez, como se fosse a primeira vez, ver o que é escuro, o que é claro, tirando a concepção, né, do que eu já acho que do que eu já entendi. E isso, para mim, está completamente ligado com a minha caminhada com Deus também, com como eu vou amar as pessoas, né, como que eu vou chegar até Deus, né? Eu já sei quem Deus é, eu já sei que Deus vai pensar isso, sabe? Tipo, já sei que já sei onde as coisas vão parar. E isso corta muito, né? A falta de curiosidade, ela mata a arte e mata a experiência com Deus também, assim, eu acho. Muito bom. E para você, Roberto Diamans? Tu sabe o poder da criação? No violão ali? Pega. Do João Nogueira? Arrisca aí. Alguém aqui conhece o poder da criação? Não. Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere. Ele vai cantar melhor. Sobre o poder da criação. O Neruda diz, né? Um poema que ele busca. Acho que você é achado. Canta aí. Não. Quem sabe? Quem faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere. Sobre o poder da criação. E agora?
Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Você que carioca, Sérgio Nogueira. Eu sei nem minhas letras. Mas ele disse que ninguém tem, até ele que não... Eu não sei se ele me autorizaria, se estivesse vivo, eu dizer que ele não é cristão. Mas ele disse que é uma coisa que ele não tem domínio, que é dom, que é coisa de Deus. Ele disse que aí o verso vem vindo e vem vindo uma melodia. Ele é um negócio muito... O processo criativo é muito doido, né? Eu estava uma vez indo de Maceió, que eu moro um pouco em Maceió, um pouco aqui, e eu estava indo de Maceió, 136 quilômetros, com uma motocicleta ridícula, que eu mesmo fabrico minhas motocicletas, né? Até a polícia tomar. E eu estava indo, entrei para a boca da mata, no meio das canas em Alagoas, né? E comecei a compor. Como é que era? Depois eu acabei gravando a música, não sei nem onde está. Não tenho medo de assombração, mas da tua intenção, meu amor, morro de medo. Não me pergunte mais, ou ponho um fim na relação. Dalila, eu não te conto não, meu segredo. E a chuva caindo, chovendo, não tinha onde eu tinha parar, a cana de um lado e do outro, a cidade longe. E às vezes o processo vem, às vezes é uma carreta baforando na minha nuca, aqui na Fernão Dias, e eu estou compondo um negócio lá. Eu estou, inclusive, agora escrevendo um livro. E eu decorei o livro. Você acredita num absurdo desse? Eu começo a recitar 10 minutos, 20 minutos, meia hora. O cara diz, deixa eu ir ali no banheiro. Eu digo, vai e volta, que eu estou aqui esperando. Né? Aí ele diz, não, bicho, depois que eu sair do banheiro, eu vou para outro lugar. Aí deixa para lá. Mas o processo criativo é essa coisa surpreendente. É dom de Deus, é presente de Deus. A gente não tem nenhum poder sobre ele. Até aqueles que a gente pensa que não vive a espiritualidade, pode não viver do jeito que a gente vive, mas admite que o Zé Ramalho disse que era a missão de Deus. Ele disse, eu era violeiro do Alceu Valença, mas eu tenho de Deus a missão de ser cantador. Eu achei bonito isso. A gente não tem domínio sobre o poder da criação, né? Força nenhuma no mundo interfere. Muito bom, muito bom. E entrando no assunto, a gente pensou exatamente sobre essa questão da arte, da fé e a missão. E entrando no quesito missão, como vocês entendem a arte como missão? E aí, no caso, a missão de Deus mesmo. Porque a gente está aqui falando sobre essa questão do fazer discípulos. E é uma manifestação não artística. Aqui agora, a microfonia leve. Essa missão de Deus, eu acho que talvez isso está muito perdido assim, no nosso meio artístico, porque, quando eu falo perdido, é que a gente usa a arte, né, estrategicamente para proclamar o evangelho num lugar não cristão. E aí a gente vai pegar, conhecido por conta do Palavra Antiga, né, o texto de Huckmacher, né, falando que a arte não precisa ser justificada. E aí, talvez, se a gente olhar para esse ponto, então eu, como artista, eu preciso só estar no meio, né, da poesia, da música. Como que vocês pensam essa questão de ir por todo o mundo, estando no meio das galerias, dos shows, da poesia? Como que vocês têm vivido isso? Como vocês entendem nessa questão mais prática mesmo? Diamants. Você vai cantar outra? Esse negócio não está vindo aqui, não, bicho. Tem um negócio lá na sombra aqui. Faz o seguinte, ó. Fica você com esse, que está aí perto de você. Aí, boa. Agora foi. Não dá. Vai mais para frente com sua cadeirinha. Então, eu trabalho com criança faz muito tempo. E aquilo que você crê, se você crê num Deus único e verdadeiro, vai aparecer na sua arte, vai aparecer na sua vida. E a missão é fazer o nome de Deus conhecido, é o melhor que você pode fazer. É uma questão ontológica, você não tem que se livrar disso. Está ligado ao seu ser. E o meu jeito de fazer missão, eu trabalho com missões urbanas, né?
Então, eu tenho um projeto que se dá na praça, que é chamado Servo Cidadão. E toda vez que uma igreja me chama, que eu tenho poder, ou seja, a igreja está muito interessada que eu vá. Aí eu digo, só vou se a gente for para a praça. E a ideia é lá na praça, aí a gente canta músicas bem conhecidas. Aí a gente canta Aline Barros, a gente canta os caras conhecidos. Os caras que, e a ideia é, depois a gente ora pela cidade, pelas autoridades da cidade. Eu acho que, inclusive, os artistas evangélicos têm que fazer essa diferença. O problema é que a gente canta para nós mesmos. A gente não vai para a rua. E quando a gente vai sem estrutura nenhuma. Aqui tem som sobrando. Quando a gente vai alguém com uma caixinha de som. A igreja não entende isso. Mas quando a igreja vai, é muito bonito. E a ideia do servo cidadão, que é na praça, é a partir da ideia lá do Sócrates, que ele diz que o servo é tão capaz de resolver problemas filosóficos quanto o nobre. Então, a gente vai na praça, varre a praça, ajeita, pinta o meio-fio e leva coisas para a gente comer. Uma das coisas que a gente leva é açaí, porque o transeunte vai passando e a gente diz para ele, olha, você é convidado a ficar, mas se quiser açaí, e nós temos, e é de graça na tigela. Então, tem essa brincadeira. Então, eu acho que nós, artistas cristãos, temos que inventar essas coisas, tem que trazer as pessoas para perto. Agora, na minha vida, o que se dá é muito com as crianças, porque é muito fácil juntar criança. Para você juntar criança, só basta você não mandar elas embora. Quando eu estava fazendo o auditório em Alagoas, eu ficava sentando os tijolos, o menino vinha, aí derrubava, espalhava a areia, e ele falou, mas eu bagunço tanto aqui, esse cara não me mandou embora, eu acho que eu vou chamar meu amiguinho. Aí vai chamando, e vai, daqui a pouco você começa a contar uma historinha e vira festa. Então, na minha vida, a minha missão, mais especificamente, apesar de eu pregar na igreja, mas se dá com as crianças. E aí é muito legal, porque hoje, por exemplo, a gente atende os filhos das crianças que a gente atendeu. Então, é muito interessante. Tem pastor, presbítero, que teve com a gente, tem muita gente. Eu fui no caixa do supermercado, tinha uma menina lá, ela ficou me olhando. Aí eu cheguei lá e falei, você é a Júlia? Ela falou, sou eu. Foi uma menina que frequentou a nossa missão. Então, eu acho que fazer missão é uma coisa que todo crente tem que fazer. Nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, e tem uma finalidade. É proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem jeito de fugir disso. Vocês aí. Alô? Acho que tá, né? Acho que a primeira vez que eu pensei, que eu clicou na minha cabeça, assim, arte e missão, foi em 2021, quando eu fiz uma viagem missionária para o Líbano. E eu não sei se vocês lembram, em 2021, acho que um pouco antes, lá para 2020, explodiu uma coisa muito grande no porto do Líbano, de Beirute. E muitas pessoas morreram, e assim, a cidade foi destruída. E por descaso do governo, enfim. O Líbano é um país que tem história com guerra, assim, sabe? É um país que desconhece períodos de paz, assim, sabe? Que está sempre em conflito. E eu lembro caminhando nas ruas, tinha arte em todo canto. Tinha, tipo assim, arte na parede, arte no chão. Você entrava, tinha arte em todo lugar. Tinha, o tempo inteiro as pessoas estavam gritando, se comunicando, falando das angústias do coração, tudo através da arte, assim. E eu lembro como aquilo, tipo assim, me tocou muito, assim, me tirou o chão, assim. E foi aí que eu falei, caramba, eu quero estudar isso, assim, sabe? Eu quero me aprofundar nisso, porque é difícil de falar, né? Não é que dor faz arte boa, né? Porque a gente não vai romantizar isso, e eu sei que inspiração também faz arte boa, assim, sabe? Tá num lugar estável, mas quando a gente está em dor, a arte é um refúgio muito bom, assim. É um lugar onde as pessoas tendem a correr. É um lugar onde as pessoas tendem a querer se comunicar, a querer... gera identificação, né? Então, acho que foi aí que eu entendi que abre porta que sem ela não abre, assim.
Você entende as pessoas que... Eu, por exemplo, eu não sou muito boa de me comunicar. Quando eu vou falar, assim, às vezes eu me enrolo, às vezes eu não me expresso bem, mas eu pinto. E, às vezes, é aí que a gente entende, né? Às vezes as pessoas elas não vão conseguir falar da dor, do sofrimento, do mesmo jeito que todo mundo fala. E a arte é um dom de Deus por isso, assim, também. É aí que é a missão, né? A gente encontra o outro onde ele está e a gente se identifica e a gente se ajuda. E você falou uma questão aqui que também traz a gente a essa provocação de a gente se sensibilizar, né? A gente não sabe consumir, né? Não sabe apreciar a arte. A gente, até por conta do nosso da cultura ser bem consumista, esse lance de tudo tá entregue, tudo tá explícito, né? A gente não tem, porque para você, sei lá, parar ali para olhar aquela tela, né, e contemplar e ter interpretação, isso vai exigir tempo de você, né? A gente quer tudo entregue ali, tudo meio explícito. E você falou de um ponto que me fez lembrar uma história só de todas as vezes que eu conheço pessoas que são muito contemplativas e eu fico muito mal, assim. Falo, que cristão meia boca sou eu, né, cara? E a gente convive com alguns artistas que não são cristãos, assim, não têm a fé cristã, mas que, o cara para muito tempo, assim, observando, não só, né, mas o próprio pôr do sol, o céu. Aqui em São José a gente tem o privilégio de ter uns céus laranja, às vezes uns céus meio rosa. E aí, tipo, às vezes eu me pego assim com não cristão, falando, você viu o céu como estava hoje? E eu falei, não. Né? A gente se deixa levar. E teve uma vez que eu fui numa missão no Haiti, com uma organização, depois da tragédia lá que teve, e uma das coisas que eu fiz, que eu consegui fazer, foi comprar arte visual, né, da galera lá. E eu trouxe, fui presenteando, e uma das pessoas que eu presenteei foi a avó, né, falecida da minha esposa, uma senhora muito simples, né, e que aprendeu a ler lendo a Bíblia. E a gente fez uma moldura ali da tela, de uma das telas que eu trouxe. E eu percebi uma semana depois que essa tela não estava mais na sala. E aí fui conversar. Aconteceu alguma coisa com o quadro, né? E ela tinha problema de coração. E toda vez que ela olhava para essa tela, ela sentia o sofrimento do povo haitiano. E a gente meio que perdeu isso, né? E eu acho que quando você fala assim de expressar, de gerar conexões, né? Principalmente a arte visual, ela está aí, sim, ela pode representar, né, um contexto, um grito, né, enfim, um clamor, né? E aí entra a questão do artista ser tão importante assim com a mensagem, né, cristã, tá conectado, tá sensível. Mas e para você, Arthur? Assim, eu acho não, a definição de missão, né, ela é muito ligada à definição de cultura, né? Você pega os manuais de missão, todos eles vão estar preocupados em dar uma certa noção de cultura, porque, no fim das contas, você se insere numa cultura, pega elementos daquela cultura para transformar o território, o lugar. Eu tenho até um pouco de problema com isso, assim, mas não vem ao caso. E eu acho que a gente pouco se preocupa em pensar o que é cultura, que é um termo muito recente, assim. Século XVIII para cá, a noção de cultura. Eu sou da antropologia, então eu gosto muito, assim. Mas, para resumo, para definir um pouco o que eu acredito, tem um autor que eu gosto muito, Alfredo Bozzi, que ele tem um livro chamado Dialética da Colonização. Ele é um católico, um irmão nosso, e na introdução, ele meio que ali pela etimologia da palavra cultura, ele dá 3 definições, você pode dar mais 1000 definições, mas ele pega 3, que dá uns 3 registros do que é a cultura. E eu acho que os 3 registros do que podem ser, do que pode ser a missão do artista cristão, assim. O primeiro sentido é a noção de culto, né? Cultura tem a ver com culto, ou seja, impele a uma certa transcendência. E como a gente sabe,
também na filosofia, transcendência não tem a ver só com para cima, tem a ver com sair de mim, né? Então, quando você se empurra para o outro, é uma dimensão cultica também, né? Essa é a ideia de igreja, inclusive. Também tem uma definição tem um sentido de cultivo, ou seja, está ligado a um território, está ligado a você produzir obras que perdurem no tempo, ou seja, você lançar sementes no mundo e deixar as árvores florescerem, enfim. Então, culto, cultivo, mas tem uma dimensão que eu acho que liga com o que a Isa falou, que você apontou agora, com o que Diamanso sempre aponta, que é uma dimensão esquecida pelos cristãos, que é a dimensão do que ele vai chamar de colônia. Colônia é basicamente a dimensão do que é o poder, do que é a dominação, do que é a violência. Enfim, isso não deveria ser menor na missão do artista cristão. O Walter Brueggemann, lá na Comunidade Profética, vai falar que, assim, e lá na teologia do Antigo Testamento também, né, o poeta e o profeta estão muito interligados, porque o que vale para essa dimensão do Antigo Testamento para a cultura hebraica é inventar comunidades alternativas às comunidades do poder, às comunidades que apontam para o império, para uma dominação, ou seja, a gente tem que inventar um mundo da liberdade, um mundo, ou seja, que em Deus a gente tenha um cuidado com o próximo, a gente tenha uma sociedade que caminhe para uma fraternidade, para uma igualdade, enfim. E isso eu acho importante de ter essas três dimensões em mente na missão do artista cristão, né? O culto, a transcendência para cima e para o lado, o cultivo, ou seja, fazer obras que perdurem no tempo, e também de ter uma denúncia profética do nosso tempo, que não pode ser só pautada por uma espécie de hipocrisia moral, mas entender o contexto social em que a gente está, ou seja, o último país das Américas a abolir a escravidão, enfim, o país que mais mata homossexuais e trans no mundo, um país em que mata mulheres a cada, 10 minutos, ou seja, um país onde a desigualdade é muito grande, muito forte. Então, isso eu acho que tem que estar na nossa arte também. Você falou um pouco disso, é legal ver Jesus, né, o Deus encarnado, usando a arte da época, né, para falar sobre o seu reino. Ou seja, primeiro a fazer um cover, né, porque a parábola que ele usou não era dele, eram parábolas que já eram conhecidas, né, paródias, ali já estava sendo falado, e quando ele é questionado, ele responde artisticamente, com elementos da cultura, né? E eu acho isso fantástico. Esse é um ponto que você colocou da provocação, do profético, né? Eu também concordo muito com isso. Eu faço parte de uma banda que não toca em igrejas, é intencional, a gente não é muito bom para tocar dentro de igreja, não faz muito sentido às vezes. A gente veio da cultura punk ali, né, aquele rolê mais anarquista e tal, e a gente tem compartilhado o Cristo nesse contexto cultural que a gente vive, na cena punk. E não só isso, agora com o trap também, que é o novo hardcore agora, mais moderno, mais música rap. E eu e o Moá, a gente tem o Moá crescido em Itaquera, né, num bairro super perigoso. O Moá é negro, ele passou por muitas questões assim do racismo, né? Inclusive ele conta muito isso, as músicas dele, ele compõe bastante, ele fala muito sobre isso também, né? De ser um homem negro, de desde cedo não ter essa referência de outros negros artistas, né? E aí ele conta um pouco sobre a trajetória dele no universo do rap, do punk, hardcore. E a gente tem um lance com a gente, assim, de quando a gente está nos shows, a gente fala muito a linguagem da galera, o que todo mundo está falando, a gente está denunciando também. E a gente tem, por ser parte de uma missão de proclamação, a gente tem um entendimento nosso, assim como o Roberto Diamanso dá açaí para a galera, a gente anuncia, o show acabou, mas a gente quer falar uma parada aqui que a gente quer trocar ideia, né? E a gente tem esse momento de falar claramente sobre Jesus.
E hoje falar sobre Jesus, acho que o papel que a gente tem que fazer é desconstruir algumas coisas, né? Do que ele não está vinculado, associado. E eu costumo dizer, para mim como artista, proclamar Jesus no show é uma armadilha contra mim mesmo, assim, contra o meu ego, né? Porque a gente faz, dentro do cenário que a gente está fazendo uma parada boa, assim, tipo, que ganha alguns seguidores. Mas quando a gente levanta a cruz, você perde alguns, né? Mas a gente ganha bons papos. Uma das coisas que a gente tem entendido como um desafio assim, que a gente tem é gerar comunidades, é ter esses relacionamentos. Não, vamos amanhã na minha igreja, até porque a gente está indo para uma galera que não iria para uma igreja, né? Então a gente tem uma comunidade aqui em São José, tem uma comunidade em Guarulhos, a gente tem comunidades aí espalhadas por onde a gente passou. Tem. O Moai de Guarulhos. E recentemente, na verdade, antes de começar a pandemia, a gente, por conta de um amigo nosso, a gente começou a falar sobre a questão da saúde mental, sobre suicídio. E a gente se incomodou em saber dos números disso, né? Amigos nossos colocando um ponto final nas suas próprias vidas. E a gente foi, em forma de protesto, a gente fez uma turnê falando sobre esse assunto. E isso, para mim, é cristianismo, sabe? Isso, para mim, e a gente ganhou muitos amigos da cena, assim. A gente caminha com outros artistas que, por conta desse movimento, se envolveram, começaram a caminhar junto. A gente começa a ter oportunidades de, poxa, cara, achei que cristão era mais ignorante, que cristão era mais, né? Tipo, algumas vezes a gente já ouviu no nosso show, assim, pós uma pregação ali, na linguagem da galera, pô, tu foi muito corajoso de fazer isso aqui agora, hein? Aí a gente ganha, às vezes, uma amizade por conta disso, mas ter pessoas caminhando com o mesmo objetivo, por exemplo, como falar sobre saúde mental, né? Ou, sei lá, entregar a cesta básica na comunidade e gerar relacionamento, ter relacionamento, que eu acho que é muito sobre isso, né? O que Jesus falou para a gente fazer. O final da missão, o objetivo é fazer discípulos, né? E fazer discípulo é o quê? É se relacionar, né? Então, às vezes, a gente fica com essa ideia muito... Eu sou um artista cristão, preciso estar na bolha cristã, fazendo, né, Jesus, que rima com luz, com cruz, as músicas saem assim, com cuscuz. Você é mais autêntico, né, Diamante? Mas acho que é um ponto aqui. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, sobre essa... Não tem como a gente tocar nesse assunto, né, de arte e não ter esse olhar mais crítico ao nosso cenário, assim, né? Mas por isso a pergunta, assim, eu queria que até que vocês conseguissem até de repente contar algumas histórias também em relação a, cara, eu tenho caminhado com algumas pessoas de forma intencional num relacionamento discipulado, ou sei lá, eu estou em um ambiente, eu sei que você tem uma parada também de estar em outros lugares, né, com a música brasileira. Enfim, eu queria que vocês compartilhassem um pouco de história que vem na mente de vocês. Aqui, eu não sei se a música é do Marcos ou do Paulo. Essa que você canta. Eu pensei que era dos dois. Os dois gravaram. Então, e aí eu falei, pô, mas não tem jeito, bicho. Porque o velho canta gemendo, mas é um gemido diferente o jovem faz aquela voz manhosa, gemendo, e o velho faz é outro negócio, né? Mas lá em São Paulo tem um negócio que parece uma religião. O que tem de gente, professor aposentado, os concursados aposentados, é quase que uma religião e em shows alternativos. Então, eu tenho feito... Com uma entrada, eu tenho problema em achar que alguém iria num show meu, que pagaria. Eu acho que se eu fizesse um show que fosse 1 quilo de alimento não perecível, que ninguém ia, porque acharia caro. Eu tenho essas crises de... Mas ultimamente tem dado certo. Os caras têm ido. Então, eu faço show com entrada paga e os caras vão. E aí, tem uma menina toda materialista, ela é toda bem esquerdopata. Esses dias eu toquei num bar, pessoal bem de esquerda mesmo. Tal. E é muito doido para esse pessoal ouvir um cristão.
porque está muito difícil a situação, né? Um problema, por exemplo, é essa questão da Palestina. Isso é um problema dramático, né? Porque muitos de nós cristãos, confundem aquele Israel, que é um enclave imperialista americano e britânico, com o Israel de Deus. Não tem nada a ver. Eu não sei, se vocês quiserem, alguém quiser explicação depois, eu estou escrevendo sobre isso, eu explico. Mas esse é um problema com o pessoal de universidade, com professores, que é muito professor. Mas tem dado certo. E tem, inclusive, algumas pessoas que dizem, eu quero ir lá, porque tem uma comunidade na Vila Maria, na divisa de Vila Maria com Vila Guilherme, que eu sou um dos pregadores. E aí o pessoal falou, eu quero ir lá, bicho, eu quero ver como é que é tu pregando, porque a gente dança forró, né? Imagina, 1h30 dançando forró, Gonzagão, Dominguinhos. Eu queria ver como é que é tu pregando. E tem gente que vai e é legal. Então, acho que tem a gente tem dificuldade de se aproximar, porque a gente quer ter muita pressa na hora do evangelismo. E eu acho que a gente precisa construir relação. É que nem criança, você tem de construir relação. Depois que você tem um saldo, quem sabe você pode fazer algum saque. Mas primeiro você saque, a palavra saque é ruim, né? Pode deixar para lá. Mas você tem que primeiro investir, construir o relacionamento. E eu acho que a própria arte, as coisas boas que a gente faz na vida, eu entendo como que você já comunicou a graça de Deus. Tem o bispo Eric, anglicano, ele fala que... Peruca. Eu chamo ele como Peruca. Eu sou tão velho que eu conheço o cara como Peruca. Ele fala que o discipulado é igual planta, né? Tem planta que precisa de mais água, tem outras que precisam. Viu? E a gente quer meio que colocar tudo num padrão, assim, rápido. Né? E colher rápido. E não, é relacionamento, são pessoas. E a gente está e o artista tem essa facilidade de estar em alguns ambientes diferentes, né? De estar ali por conta do quê? Do ponto comum, né? Da música, da arte. A gente tem um espaço cultural que a gente conversa de tudo assim, com os artistas, mas eu começo a falar sobre o Imago Dei ali. Eu estou criando por causa de um grande criador que me fez a sua imagem e semelhança. E não tem como não falar do Evangelho ali por meio dessa ideia, né, de criação, de a gente foi criado para criar. Né? Não tem como o artista olhar para tudo isso e falar que é resultado de uma catástrofe. Né? Não tem como. A gente precisa trocar essas ideias. E talvez a gente tenha... a ferramenta certa para dialogar, né? E acho que também vai de ter o coração certo, né? De não querer as coisas muito rápido, mas deixar fogo baixo mesmo, né? Deus vai nos dando a oportunidade, né? Ele está em missão e Ele vai nos dando a oportunidade da gente ser parte disso. Quem mais? Contem histórias aí, vocês têm alguma... História? Cara, é bem isso que o Diamanso falou, assim, eu circulo de forma muito estranha, assim, eu toco nesses eventos assim, doidos, igual o de vocês aqui, que é meio livre, assim, diferente, e circulo muito por cenário de nova música popular brasileira, nova MPB, assim, tem muitos amigos da cena. E só ando, assim, só circulo, e aí eles descobrem, às vezes, caraca, tu é crente. Geralmente eles falam, pô, eu nasci crente também. E aí a gente começa a trocar ideia, assim. Nessa semana eu fui num show de um amigo meu, um dos grandes produtores aí, e ele sabe que eu sou crente. Eu falei, pô, vai ter um culto amanhã. Aí ele falou, pô, quero ir. Aí ele foi. E sempre que eu estou em São Paulo, ele vai também, ele gosta de ir. Mas é bem essa relação que eu tenho. É amigo que está na pindaíba, assim, emocional, aí sabe que eu tenho alguma iniciação religiosa mais profunda. E aí me procura, assim, pô... Deus me livre. Deus me livre. Meu pai é pastor, tenho pavor da ideia. Fiquei traumatizado. E aí é isso. As histórias são meio essas, assim, de construir relação com as pessoas
E não falar de cara, assim, você vai vivendo, daqui a pouco a pessoa percebe que tem alguma coisa diferente, assim. E é isso. Quer falar alguma coisa sobre isso, Isa? Eu acho que eu tenho muita coisa para viver ainda nessa vida, né? Mas se eu paro para pensar nisso, nas minhas poucas experiências, que eu acho que muito tem por vir, mas eu tenho uma arte que é mais ilustrativa, assim, e é o que acaba gerando mais conversa, que é uma mesa grandona, assim, infinita, e cheia de cadeiras diferentes nessa mesa. Porque mesa, para mim, às vezes é um dos lugares assim que eu mais experimento de Deus. Assim. É um lugar que eu fico, quando eu estou compartilhando, sentando, comendo com as pessoas que eu amo. Não sei, isso me lembra muito de Cristo. Isso faz sentido para mim, assim, sabe? É um lugar onde as coisas estão bem alinhadas, assim. E uma coisa que eu tenho percebido é que, por mais que muitas pessoas elas não compartilham da mesma fé que eu, muitas pessoas elas discordam da fé que eu tenho, mas tem valores da fé cristã, tem coisas que estão no coração de Deus que também estão no coração de pessoas que não conhecem a Deus, assim, sabe? Esse desejo de comunhão, de estar em comunidade, ideias de Deus no coração de pessoas que desconhecem a Deus, assim. Então, acho que isso que é um bom ponto de encontro, assim, nessa caminhada de discipulado e de encontro através da arte. Muito bom, muito bom. Para a gente ter uma ideia de termômetro, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se for destinada para alguém especificamente, ou do que está sendo falado? Alguém gostaria? Primeira, vocês pegaram aí a diferença de dom? Como que vem? Dons, talentos e paixão. Muito boa pergunta. Eu acho que essas palavras emprestam significado uma para outra. Eu acho que se você é apaixonado por uma coisa, é um bom sinal de que aquilo é... Eu acho que vocação é uma coisa de dentro para fora e de fora para dentro. Você gosta de fazer... Por exemplo, a gente tem uma ONG lá. Uma ONG dá trabalho. Aí foi um rapaz lá conversar comigo. Ele falou, rapaz, eu tenho uma associação, mas o povo não se associa, o povo não chega, eu marco reunião, ninguém vai. E o negócio foi ficando tão assim que eu fiquei... Mas, rapaz, será mesmo? Porque se você... É como se eu começasse a cantar aqui e todo mundo fosse embora. Acontece de vez em quando. Mas se não ficar ninguém, eu acho que quando você faz o que gosta, você gosta de fazer. Quem te vê fazendo se sente abençoado pelo aquilo que você fez, é um bom indicador de que aquilo seja o seu dom, que a coisa está dando certo. Eu tenho essa impressão. E se você tem desejo de fazer, porque Deus sabe, Ele faz em nós. O querer e o efetuar é dele. Então, eu acho... Agora, eu não vejo muito essa diferença de... Eu acho que o dom, a paixão, o talento, a habilidade que você tem para fazer, até os erros, né? Eu toco errando o tempo todo, né? Quem me conhece sabe, né? E eu acho que está tudo... Essas palavras emprestam o significado uma para a outra. Você faz... É uma questão... O Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele é apaixonado pela causa. E quem o ouvia, gostava. Né?
a ponto de pessoas que têm ele preso trazer para ouvir, para falar de costumes, de domínio próprio. Eu acho que tudo isso está muito junto e que não tem jeito de separar da fé e da missão. Quem foi chamado por Deus? Olha, quem foi chamado por Deus, até quando ele peca, quando erra, quando está todo errado, é que nem Jonas. Os caras estão dizendo, escuta, o navio está afundando. Nós não temos nada a ver com religião, mas estamos todo mundo aqui orando. E você, posso saber qual é a sua atividade? Aí o cara, eu sou profeta. Fala, de que Deus você é profeta? Do Deus que criou o mar, por exemplo, o vento, tudo. E você não tem vergonha na cara, não? Porque você está aí dormindo, a gente aqui está orando. Aqui nós somos ateus, nós somos um monte de gente aqui que não tem nada a ver com religião. Aí está rezando, orando, sei lá o quê. E você aí dormindo, caba, safado, se levante. Então não tem jeito, por mais que você queira fugir, a coisa é uma questão teológica, não tem jeito. Eu acho também que tem principalmente no termo paixão, que é algo muito importante. Assim, a gente, sobretudo o protestantismo, né, tem uma certa tendência a ser muito racionalista, né? Isso influencia muito na forma como a gente contempla, pratica, cria arte, né? A própria ideia de contemplação, né, acaba sendo muito racionalista, ou seja, entender uma obra, compreender os pormenores, o sentido da obra. E eu acho que a paixão, né, é importante a gente ter em mente essa dinâmica afetiva da fé cristã. Ou seja, a fé cristã não é algo só que a gente entende, é algo que a gente sente, é algo que a gente que bate na gente, assim. E eu acho que a arte é esse lugar importante. Por exemplo, o presbiteriano está aqui. O ápice do culto, sobretudo no meio reformado, é a pregação, porque se entende que na pregação a gente tem uma iluminação racional e o resto do culto é meio que enfeite, é meio que um adorno para você chegar na pregação e aí Deus vai te falar uma coisa da exegese, da pregação expositiva, e você vai entender o que Paulo queria dizer, não sei o que. E aí todo o resto do culto fica meio que acessório, porque porque não tem nada a dizer. Então você canta canções por cantar, a decoração na igreja parece que não te diz nada, a forma com que as cadeiras estão dispostas é meio que acessória também. Então a gente criou todo um culto para a gente ficar sentadinho, esperar o auge do culto, que é a pregação expositiva, e ter uma compreensão do culto racional. E a gente esqueceu toda a dinâmica da paixão, da passionalidade, que é o que o cristianismo não converte só a nossa razão, ele converte as nossas emoções também. Então, a arte ela é importante justamente para isso, assim, para a gente ter... lá na igreja, por exemplo, é o mesmo tempo para música, para pregação, porque é justamente isso. Tudo diz ao nosso coração no culto, inclusive a pregação, que não deve ser só expositiva, enfim, é narrativa também. Então, eu apontaria para essa dimensão que eu acho que a arte pode ajudar muito, que, por exemplo, estou cantando aqui, tem um quadro da Isa, e aí você olha e isso lava pés, isso toca em algum lugar do nosso coração, ou deveria tocar em algum lugar do nosso coração que talvez esteja endurecido. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente essa dinâmica afetiva da fé cristã, que eu acho que sintetiza bem a paixão, assim. E eu não lembro a segunda, o agente secreto. Como que é a segunda pergunta? Essa questão de onde está o fio da navalha entre não ser extremamente expositivo, mas também não se tornar um agente secreto. Através da sua arte. Entendi. Pergunta boa, né? Se tiver resposta. Isso é uma pergunta muito boa, assim, não sei.
Uma vez um amigo me perguntou, a gente gosta muito de Milton Nascimento, ele me perguntou assim, pô, será que o Milton Nascimento é cristão, velho? Aí eu falei, pô, cara, então tu não ouviu direito. Falei uma heresia aqui. Mas eu acho que tem esses momentos de uma arte que ela é tão confessional e tão puramente confessional que, às vezes, o agente secreto esbarrou, já ultrapassou a linha, sem que ele saiba. Mas eu acho que tem esforços voluntários que a gente pode fazer, né, para sempre deixar isso mais claro ou mais explícito, mas que não seja de um modo puramente proselitista, né? Ou que rebaixe a arte a uma missão estratégica para converter pessoas, assim. E aí você acaba fazendo arte ruim para um propósito que é louvável, que é converter pessoas, mas você rebaixa o lugar da arte, né? Como é basicamente quase tudo que a gente faz hoje, né? Eu não tenho a resposta para isso, assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que cada artista, em cada linguagem, vai encontrando um sentido, assim. Eu não sei se a Isa só pinta temas cristãos. Na verdade, são vários. Assim, eu acredito que talvez essa seja a mais explicitamente cristã, assim, das minhas pinturas. Mas eu acredito que existe Cristo em coisas que não são explicitamente cristãs também, assim. Se você for agente secreto, mas for agente... Mas eu tenho... Inclusive, em alguns casos, é importante que o agente seja secreto. Eu tenho... Se você for para alguns países e você se declarar cristão, você tem que voltar rápido ou morrer rápido. Exato. Tudo vai depender do contexto, né? Mas eu acho legal a pressão que você faz sobre o artista é bicho herege. Então, é bom que a igreja... Dizem que no ciclo da moralidade, por exemplo, o artista faz força para fora e a igreja para dentro. Então, o artista tem que sofrer essa pressão da igreja. O artista tem que... Essa tua pergunta é boa, bota a gente... Sim. Mas a gente vai... Mas tem uma coisa, assim, principalmente no campo ali da composição, me incomoda muito o lado do artista que fica explicando. Eu fiz essa música aqui porque eu estava num momento assim. Eu detesto isso, de verdade. Como alguém que aprecia, eu gosto de ter as minhas interpretações. E tem um lance curioso de alguns artistas que eu sou muito fã, que se eu tivesse tempo assim de passar, não ele explicando a arte, mas eu compartilharia assim. Cara, quando eu ouço essa parada tua aqui, quando eu vejo isso daqui, me leva para esse lugar. Quando as pessoas fazem isso com algumas poucas obras que eu tenho e que tem muita conexão assim com a intenção, porque eu não acredito também no não ter da questão neutra, sabe? Não acredito na neutralidade. Acho que quando o artista faz, ele tem uma intenção. A arte também ela é provocativa, ela pode incomodar, ela pode não, sabe? Ela pode gerar desconforto. No meu caso, a gente faz muito isso intencional. É meio indigesto mesmo. Desculpa aí, né? Tipo, tem um artista que eu gosto muito, um artista visual que é o Basquiat. Eu já vi gente que não consegue ver a obra do cara, assim. Mas você vai ver, é só protesto, é só grito, é tudo que ele sangrou ali nos quadros, né? É choro, não é uma parada que dá para lidar como se fosse bonitinha mesmo, sabe? E aí eu gosto desse lugar, assim, da interpretação. Eu acho que a gente, como artista cristão, a gente quer tudo dizer claramente o que a gente está querendo dizer, que é sobre Jesus, mas a gente perde a oportunidade de ter relacionamento, de ouvir as pessoas, aquilo que... Sei lá, eu já tive essas experiências de terminar um show e o cara fala, mano, eu estava tocado aqui, eu estava me sentindo, sabe? Não tocado, ele não falou a palavra, mas fiquei emocionado, E aí a gente poderia falar, isso aí é Deus, mano, é Deus te chamando, sei lá. Poder orar com o cara, poder falar amém.
Tem um exemplo, outro dia eu estava falando isso com o Marcos Almeida, e a gente concordando. Enfim, uma heresia aqui, mas acho que é um exemplo brasileiro incrível do que eu acho que deveria ser feito. Eu vi um filme recentemente sobre 3 autores, 3 artistas da Bahia, que tinha uma relação da Bahia, um da Argentina, mas que virou cidadão baiano, Caribé, Dorival Caymmi e Jorge Amado, né? Os 3 têm ligação muito forte com o candomblé da Bahia, né? E um certo momento de perseguição ao candomblé, nos anos 30, 40, 50, que é uma perseguição que ainda existe hoje, inventaram uma casa de candomblé de terreiro na Bahia e inventou uma função para eles, uma função litúrgica que se chama Obá. Essa função não transforma eles em pastores da religião, mas diz o seguinte: vocês que já frequentam a nossa religião, a missão de vocês é no mundo. A gente está basicamente reconhecendo o que vocês fazem a partir da nossa espiritualidade no mundo. A gente não quer que vocês se transformem em pastores da nossa religião. Vocês não precisam virar sacerdotes. O sacerdócio de vocês já está no mundo. Você sabe que Essa, quando pra eu na mim, igreja, uma igreja em Maceió, me pagava salário e disse: não é para você trabalhar na igreja. É isso. É para você trabalhar no circuito cultural como músico. E nesse foi no ano de 2003, eu fui eleito o melhor compositor do ano em Alagoas. Quando eles foram me entregar o troféu no Teatro Municipal, eu estava na igreja, porque eu sou doido por igreja, né? Aí eu tenho essa coisa, a igreja é a plenitude daquele que completa todas as coisas em todo lugar. Então eu sou doido pela igreja. E na hora que os caras estavam me chamando, me ligaram, eu saí correndo da igreja, que era perto, e fui para o teatro receber. Então acho que tem isso também. Eu acho que tem essa coisa de você ser um artista para fora. Pra achar... Eu chegava lá, os caras bebendo, o cara, cuidado aí que o pastor chegou. Eu acho que tem isso. Você pode ter um bom relacionamento com os agentes culturais. Em 2008, eu fiz uma música com o pessoal da Universidade de Alagoas, que está no livro. O livro logo está aí. Mas se vocês quiserem, eu passo aqui uns 40 minutos recitando. Ninguém vai aguentar, é claro. E a música, o Rádio Televisão Cultura de São Paulo me deu o prêmio de melhor compositor de 2008. E na música eu estou dizendo: beber da fonte da água da vida, comer do pão que desce dos céus. Tocou uma semana, quem ouviu votou e eles me elegeram o compositor daquele ano, 2008. Então é possível. O problema que eu acho que acontece com o artista cristão é que no começo do ano a igreja lota a agenda dele. Aí não tem mais como. Como é que ele vai? É mais fácil. E outra coisa, vocês são maravilhosos. Tem lugares que a gente vai tocar que o público não tem essa mesma atenção. Então é bom demais estar na igreja. Aí a gente acaba ficando aqui entre nós. Mas eu acho que o mundo pode nos ouvir, a gente pode construir bons relacionamentos e pode trazer muita gente para Cristo através da nossa arte. Ou seja, tenham artistas aqui na igreja, mas não para ter os artistas na igreja, entendeu? Bota o artista para fora. Sim. Às vezes ele tem canta uma participação. aqui, mas bota para fora. É o Obá evangélico. Sim. Mas o E artista... lotem os lugares. Então, mas eu acho interessante que o artista também é importantíssimo. Você falou do culto ali. Tem coisas que a gente precisa resgatar da história, né? Os vitrais, a escada caracol, tudo isso é discipulando ali, né? E a arte tem isso. Inclusive, Lutero, acho que ele foi perseguido mais pelas suas composições do que por causa dos seus sermões. Então, ele acho que é 30 composições que ele fez, se eu não me engano. E é interessante a gente ver que a arte tem essa facilidade de penetrar, né? Da gente guardar, né? Se você canta algo que está ligado às escrituras, você
Quantas vezes você falou do Antônio Cirilo? Tinha coisa que eu ouvia o Antônio Cirilo e falava, isso está na Bíblia, rapaz? E aí a gente achava lá, porque o cara estava cantando as escrituras. Mas era mais facilidade de guardar, de recitar para si. E também eu acho que tem esse ponto do artista precisa ocupar. Tem muitos lugares na nossa cultura que nós deveríamos estar, né, assumindo as galerias de arte, os grandes festivais, o cinema. E muitas das vezes a gente, como cristãos, no caso, nesse cuidado, né, de querer ter, não vai lá não, fica aqui, vamos fazer um cantinho confortável para a gente. Se é da música, pô, precisa alguém da música, que bom para fazer. E não envia, né? E a gente fica, enfim, tendo que fazer painel para falar sobre isso, para a gente relembrar. A gente chegamos no final já, mas os irmãos aqui estão aí na conferência, dá para vocês terem tempo. Agora é a parte do almoço e 14h a gente volta para cá. Muito obrigado aí a participação de vocês aí. Deus abençoe. Obrigado. Vocês. Ô, louco. Eu estava de costa aqui, o negócio foi, hein? Vocês querem falar um pouco da obra aí? Chamada Carol Nascimento. Querem falar, Tiagão? Eu queria que você conhecesse ela. Fala aí um pouco, cara. Divulga aí o Instagram, faz um... Então vem cá no microfone, pô. Você quer falar? Não, uma explicação. Não, é sobre esse assunto de agente secreto e tudo mais, que eu acho que tem respostas já que foram dadas assim, quando a gente estuda arte e fé, tanto na parte reformacional, quando a gente pega assim, pô, o Schaeffer falava assim, não precisa, o açougueiro não precisa ficar dando explicações lógicas porque ele é um açougueiro, ele é um bom açougueiro. Entendeu? Ele é um açougueiro. Eu não preciso ficar falando porque eu gosto, eu vivo de arte, isso encaminha a minha vida com Alex, Isaac, Diamante. Então, são respostas assim, em Lutero já está respondido isso, sabe? Tipo, então, o artista sempre entra nessa seara, né? Tipo, pô, tem que explicar, tem que fazer, tem que... Mano, sabe? A gente é chamado, né, para seguir a Cristo e exalar a forma, né? O Peruca, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa coisa na vida mesmo, sabe? E aí amando, criando comunidades e tudo mais, né? Como o Diamante já né? Vive ali com a rapaziada. E aí eu tive a treta da minha vida era essa, né? Eu desenhava para a editora cristã evangélica, desde pequenininho lá, eu trabalhei, fazia as EBD e tudo mais. Mas na rua eu aprendia sempre sobre... Tá na rua, grafite e tudo mais, e aqui em São José a gente tem essa relação. Aí, fiquei durante 10 anos da minha vida trabalhando dentro de contexto de Fundação Casa. Aí por isso que eu conheço a obra do Diamans. Aí eu fiquei assim, cara, lá eu tinha que ficar explicando por que eu era professor lá dentro. O pessoal, não, porque você saiu da editora, porque você não trabalha mais com isso. Mas ali era a oportunidade de servir, amar e viver de arte, entendeu? E aí isso é independente, assim, de estar pintando... fazendo o novo, sei lá, a nova revista que vai para a EBD, ou estar ali como professor mesmo, sabe? Enfim, essa que é a minha coisa de vida, assim, sabe? Então, acho que essa resposta de dom, talento, eu acho que é um outro pique, assim, agora, sabe? É o que os irmãos... isso que é muito louco, essas gerações, pega Diamanço, né? Aí agora vem essa geração nova que conversa sobre brasilidades, Marquinho e tudo mais. Então, acho que avançou coisas assim, sabe? Então... É isso, né, Alex? Você que também é bem mais velho que eu também. Acho que vou falar disso, né? Acho que a última vez que a gente viu foi uns 15, 20 anos atrás, né? Enfim, obrigado aí. Agora vamos almoçar, para todos poderem voltar aqui às 14h. A gente se vê.